A galerinha, bruxinhos e bruxinhas, estamos de volta para mais um exercício apostila 2. O primeiro exercício a gente fez uma análise de naturalismo, realismo, a diferença, as particularidades de cada escola literária. Elas têm algo em comum, mas também têm uma diferença, cada uma escola literária. Logo em seguida tem o parnasianismo, né, que retoma a arte pela arte, a Belle Époque, aquela época de retratar somente o belo. A última década do século XIX, como vocês lembram, na apostila ficou marcado pelo espírito místico, o senso do mistério, toda aquela euforia simbolista, principalmente de Cruz e Souza. E lembrando que o simbolismo foi um dos movimentos que mais esteve presente na cultura paranaense. O Paraná que foi o celeiro do simbolismo brasileiro, certo? Com o Emiliano Perneta, grande incentivador, né, de Cruz e Souza. E aí a gente vai agora para mais uma questão, né, pegando um pouquinho agora do começo do século XX. Começo do século XX, Charles Chaplin já definiu como, né, aquele período dos tempos modernos. Então você tem o ser humano contra a máquina. A máquina substituirá o ser humano ou a máquina vai dominar o ser humano? Então esses tempos modernos, aquela correria que os grandes centros começam a ficar inchados, né, devido à abolição dos escravos, à chegada dos imigrantes. E esse período das 2 décadas, né, iniciais do século XX, ele tem alguns conflitos que vale a pena a gente lembrar. Com o aparecimento de líderes populares e religiosos, lá no interior da Bahia, final do século XIX, nós vamos ter então a revolta de Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos, o governo, né, contra a teoria monarquista de Antônio Conselheiro. 15 dias de guerra na pancadaria, que foi retratado no livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, certo? Depois, no interior do Paraná, pelos anos de 1910, nós vamos ter ali a Guerra do Contestado, certo? Então os mateiros contra o governo, a briga Paraná e Santa Catarina. Então um episódio sangrento também, uma guerra interessante, né? A Guerra do Contestado, que tinha como líder, né, o monge João Maria e depois também o monge José Maria, famoso monge da Lapa. E em 1914 até 1918 nós vamos ter o primeiro grande combate mundial, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, gente, não teve uma escola literária em si. Uma escola literária é quando você tem, né, um grupo de autores que perseguem as mesmas características, que têm as mesmas características. Então, não foi isso que aconteceu nesse período. O pré-modernismo, que aparece de 1900 a 1922, foi um período transitório, um período preparatório, né, onde na poesia a grande manifestação do Augusto dos Anjos, que tem a história em Última Quimera, como um livro da Federal de 2016-17, certo? Então você tem aqui, né, o Augusto dos Anjos com a poesia experimental. Ele usava termos técnicos científicos, uma linguagem laboratorial e fazia sua poesia, a poesia do belo horrível, de uma forma perfeita, lembrando um pouquinho o parnasianismo, e com a temática, né, da putrefação, a temática horrível, né, que lembra um pouquinho também o nosso naturalismo. Então essa experimentação na poesia. A prosa, ela segue o caminho da cidade versus o campo. A prosa começa a ser regionalista, certo? Do regionalismo, do pré-modernismo, nós temos o Graça Aranha, com a obra Canaã, a Terra Prometida, aquela obra que fala, né, de uma colônia alemã no interior do Espírito Santo. E nós temos o Monteiro Lobato, grande Monteiro Lobato, esse nome tem que ficar guardado, espetacular Monteiro Lobato, que alcança a fama literária com a literatura infanto-juvenil de caráter pedagógico. Cuidado, 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 bruxinho, ou bruxinha, cuidado. Por quê? Porque o Monteiro Lobato não é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não existe o livro Sítio do Pica-Pau Amarelo, meu querido. O que tem é um programa de TV baseado na obra do Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, Reinações de Narizinho, certo? Então Monteiro Lobato, ele vai ter o livro de contos Urupês, certo? Então o regionalismo começa a ser plantado ali. E Euclides da Cunha, né, como a gente viu ali na Guerra de Canudos, ele, como correspondente do jornal Estado de São Paulo,
ele vai acabar fazendo toda a cobertura do combate em si, que foi a Guerra de Canudos. Com todo esse material, ele ainda escreve sua melhor obra, Os Sertões, certo? De Euclides da Cunha. E na parte urbana, nós vamos ter Afonso Henriques de Lima Barreto, o nosso Lima Barreto, o pai de Clara dos Anjos, ele que escreveu Clara dos Anjos, onde ele vai trazer no painel, né, a exploração de classes, livro também de vestibular, certo, moçada? Então, uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, a exemplo de Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha. Pode ela ser definida como? Qual é a característica comum, né, desses autores pré-modernistas? A letra A necessidade de superar em termos de um programa definido as estéticas românticas e realistas. Então não tem essa necessidade da superação. Se é experimentação, né, então não busca essa necessidade e não tem um programa já definido. O pré-modernismo não existe esse programa definido, é a experimentação. Então a letra A, absolutamente errada, não marca. Letra B, pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam por demais europeizada. Então, meus queridos, tinha essa busca da verdadeira identidade brasileira do Brasil, mas com a experimentação não era esse confronto com aquilo que vinha da Europa, era buscar, né, uma arte onde a sociedade fosse retratada de uma maneira mais crítica. Letra C, uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. Letra C, gera uma dúvida? Tem essa preocupação? Sim, retratar a realidade, então no começo desse nacionalismo crítico, então essa realidade, há uma preocupação em essa observação, principalmente em Lima Barreto, né, e Monteiro Lobato, com o não desenvolvimento do campo. Letra C gerou dúvida? Vai para frente. Letra D. Letra D, a necessidade de fazer crítica social, já que o realismo havia sido ineficaz nessa matéria. O realismo não tinha essa proposta da crítica social. Como a gente viu anteriormente, o realismo ele tinha a observação e a análise psicológica da pessoa. Então era a personagem que era analisado, não a crítica social. Então a letra D está totalmente errada. E letra E, aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira, desde suas primárias manifestações. Olha, gente, não, por quê? Porque não é uma cópia, é uma busca. Se você faz uma experimentação, você busca algo novo. Pré-modernismo, já o nome diz, período preparatório, período transitório. Então, a que tinha gerado dúvida era a letra C. Sim, o pré-modernismo tem uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. Isso é o nacionalismo crítico, principalmente na figura, né, do nosso querido Lima Barreto. Não só a obra Clara dos Anjos, que é obra de vestibular, que traz essa exploração social da mulata Clara e do violeiro Cassie Jones, um boêmio aproveitador, né, mas também no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, também no livro Memórias do Escrivão, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Certo? Então, aonde o Caminha vai trazer as suas memórias de como ele começa na vida. E fazendo um painel dessa realidade brasileira, observando e a preocupação crítica, né, aonde o Brasil vai parar. Então é isso, moçada. Marca com gosto, com qualidade e desejo, letra C.